Boa tarde, pessoal. Vamos começar mais uma aula de Direito Consumidor. Até agora, só recapitulando um pouquinho, né? Nós aprendemos alguns conceitos básicos de Direito Consumidor, o que seria o consumidor, o que é o fornecedor, definições de serviço, definição de produto e assim por diante. Depois a gente viu um pouco sobre o encaixe dessas relações dentro do direito do consumidor. Desde eu dizer, por exemplo, quais são as relações comerciais que se encaixam dentro das relações de consumo, até eu dizer quais são as pessoas que poderiam fazer parte dessas relações. Então, quando na verdade eu foquei bastante nessa questão de quem que são as pessoas que poderiam fazer parte das relações de consumo, tinha um objetivo que era fazer com que vocês entendessem que, primeiro, existem algumas teorias que vão alterar na prática quando e como o Código de Defesa do Consumidor vai ser aplicado, e também existem determinadas pessoas que só vão fazer uso do Código de Defesa do Consumidor ou só vão até mesmo, enfrentar o Código de Defesa do Consumidor no caso de estarem do outro lado em algumas situações específicas. É o caso do poder público, por exemplo, que pode ser fornecedor, mas só em alguns casos específicos, que foi o que a gente viu lá nas aulas do início. Assim como, por exemplo, eu dizer que o consumidor, na verdade, ele é consumidor a depender do caso, né? Conforme aquelas teorias que a gente viu. Então, eu tinha uma teoria que era maximalista, muito grande, muito ampla, que protegia basicamente qualquer um que estivesse numa relação comercial. Então, uma situação exageradamente ampla. Eu tenho uma teoria que é muito restrita, mas que era usada até um tempo atrás, que é a teoria minimalista, né? E aí eu tenho, com as lições da professora Cláudia Lima Marques, a gente já comentou um pouquinho sobre isso, uma teoria que, digamos, é o meio termo dessa situação, né? Aquela que traz para a realidade realmente o Código de Defesa do Consumidor, que é dizer, não, eu não vou engessar aqui uma regra do que seria o consumidor, porque senão eu estou excluindo determinadas pessoas que poderiam e deveriam ser protegidas pela norma, e não vão ser por conta de uma situação que está engessada. Beleza? Depois, partindo um pouquinho mais para frente, a gente começou a falar da responsabilidade civil nas relações de consumo. E aí, nós começamos um assunto que é o que eu vou continuar agora, que é a questão da responsabilidade objetiva, responsabilidade subjetiva e como que se aplica essa norma tanto no direito do consumidor quanto no direito civil. Beleza. Então, no direito civil, eu tenho, via de regra, uma responsabilidade civil subjetiva. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que eu tenho, dentre os requisitos da responsabilidade civil, né, eu preciso que aquele que causa um dano ao terceiro, ele tenha dolo ou culpa na sua conduta. Eu preciso provar que ele teve dolo ou que ele teve culpa na conduta. Tá? Então, via de regra, eu preciso dizer, não só aquele dano foi causado, como aquele dano foi culpa dele. Seja porque ele foi negligente, seja porque ele foi imperito, seja porque ele quis, de fato. Seria uma ação dolosa, né? Então, para a gente recapitular um pouquinho, essa responsabilidade civil ela dependeria, portanto, de um ato de alguém, um dano sofrido por uma segunda pessoa e um nexo causal entre as duas coisas. Só que esse ato, na responsabilidade subjetiva, que é a que mais importa, digamos, para o processo civil, nessa responsabilidade subjetiva, o ato ele tem essa característica de ser doloso ou culposo, ou seja, eu preciso que haja ali uma intenção ou, no mínimo, uma assunção de responsabilidade.
Na responsabilidade objetiva, que é exceção no Código Civil, né, eu tenho o inverso. O inverso, eu não preciso comprovar que houve dolo, que houve culpa, para que eu consiga responsabilizar essa pessoa. Veja bem, existem alguns casos, tá, que o risco assumido pelo ato, tá, e não estou falando aqui de culpa, mas o risco assumido pelo ato é tão grande que quando o dano ocorre, a responsabilidade ela vem independentemente de o meu ato ter sido culposo, ter sido doloso, ou não ter sido nenhum dos dois, ou ter sido simplesmente um ato lícito. É isso que acontece com os fornecedores no direito do consumidor. Eu não tenho, para mim não importa, via de regra no Código de Defesa do Consumidor, não importa se o ato, se houve dolo, se houve culpa no ato, para fins de responsabilização daquela pessoa. Eu posso simplesmente dizer, olha, dentro dessa atividade aqui, já existe determinada situação que me permite dizer que qualquer dano causado por esse produto, qualquer dano causado por esse serviço, é passível sim de indenização, independentemente desse ato, que é o serviço ou o ato da venda do produto, ter sido praticado com o fim de prejudicar alguém ou assumindo o risco de prejudicar alguém e etc. Então veja bem, essa seria a diferença fundamental entre a responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva. Então, a gente viu que a responsabilidade subjetiva ela é regra no direito civil. Existem, sim, alguns casos de responsabilidade objetiva no direito civil, mas são exceção, assim como a responsabilidade objetiva é regra no direito do consumidor e existem casos excepcionais em que eu vou aplicar a responsabilidade subjetiva, beleza? Nós vamos ver esses casos mais pra frente. Então, aí tem uma definição interessante que é o seguinte: a doutrina fala numa cláusula geral de responsabilidade objetiva. O que isso quer dizer, basicamente? Isso quer dizer que para o direito do consumidor, independentemente de que essa cláusula esteja escrita ou tenha sido negociada, ou qualquer situação que a gente imaginar, né, em relação a essa cláusula de responsabilidade objetiva, a responsabilidade objetiva está lá. Ela é sim decorrente de lei. Então, mesmo que num contrato de consumo eu não tenha nenhum tipo de negociação, eu não tenha nenhum tipo de previsão em relação à responsabilidade, a responsabilidade objetiva está lá. E independente se no contrato de consumo eu tenho uma negociação em relação à responsabilidade subjetiva, a responsabilidade objetiva está lá. Essa cláusula é nula e a responsabilidade objetiva está sempre lá. Beleza? Então, essa que é a cláusula geral de responsabilidade objetiva. Sempre que houver um contrato de consumo, eu leio aquela cláusula, mesmo que ela não esteja dentro do contrato, seja ele verbal, seja ele escrito, e assim por diante. E aí eu pergunto, por quê? Por que eu digo que nos contratos de consumo a responsabilidade objetiva é regra, né? Por que eu preciso de só isso para responsabilizar um fornecedor, quando, via de regra no direito civil, por exemplo, eu preciso de comprovação de dolo, de culpa? Essa teoria que justifica isso é a chamada teoria do risco-benefício, tá? A teoria do risco-benefício, ela nos indica, basicamente, que o fornecedor está colocando o consumidor num risco tal e recebendo um benefício tal por conta disso, que eu preciso responsabilizá-lo independentemente da vontade dele de gerar
aquele resultado danoso, tá bom? Já voltamos para a segunda parte.